Fala pessoal, começando aqui mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês os ativos que eu entendo estar interessante aí pro decorrer da semana. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho desse lado, e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que no nosso site aqui do capitalismo.com.br está rolando um cupom de até 40% de desconto nos nossos produtos, então não dá para marcar bobeira. E também agora contamos aí com um serviço especializado de consultoria, tá, pessoal? Que já consta aqui no nosso site a parte de consultoria, que é um serviço especializado aí com o nosso Tiago Cruz, ok? Então, você que quer identificar seu perfil de investidor, ter um plano personalizado, que são reuniões online com rebalanceamento de carteira, acompanhamento desse processo, um suporte aí exclusivo, só entrar em contato também com a nossa equipe de suporte, beleza? Agora, dito isso, vamos direto para o gráfico, né, que é o que de fato interessa, tá, pessoal? A gente tem o Ibovespa, que conseguiu quebrar a zona de suporte no início dessa semana, demonstrando força vendedora, pelo menos agora no curto prazo, e a possibilidade de buscar o suporte que a gente já vem mapeando aí dos vídeos anteriores, que é aqui na região dos 121 mil pontos pro Ibovespa, tá? Por enquanto, processo de correção normal de curto prazo, mas a gente já teve uma quebra dessa zona de suporte dos 125.500, 126 mil pontos, mostrando aí de fato a possibilidade do início de uma tendência de baixa agora no curto prazo, pelo menos, ok? Dando uma olhada no dólar, que acabou ganhando força essa semana, rompeu a zona de acumulação lá na faixa dos 5.010, que foi essa região aqui, olha, conseguiu sair dessa zona aqui de congestão, entregou uma forte movimentação direcional. A gente já havia comentado a possibilidade de voltar a testar essa região dos 5.350, que agora passa a ser o nível de resistência mais importante aí para o dólar, mas que agora no curto prazo pode iniciar um processo de correção normal, mas que ainda segue agora com a expectativa de uma possível retomada de uma tendência mais direcional para cima, com o próximo alvo sendo de fato a região dos 5.300, 5.350, e depois a projeção do rompimento dessa congestão aqui embaixo, próximo alvo 5.385, tá? A gente vê bastante fluxo comprador aqui no dólar, o que valida a informação. De fato, a gente pode estar passando por uma retomada de fluxo comprador predominante dentro do dólar, ok? Dito isso, vamos dar uma olhada rápida aqui nos índices também, que acabaram perdendo força. A gente tem o índice financeiro trabalhando já dentro de um contexto de baixo, desde que perdeu o fundo nessa região dos 12.984, e agora passa a trabalhar com essas zonas de possível correção, dado esse último movimento forte de alta, usando aqui a ferramenta de preço de FIBO. Próxima zona de suporte é os 12.330 e depois a faixa lá dos 12 mil pontos, tá? Já teve uma quebra de estrutura, segue aí a expectativa de baixa agora no curto prazo, tá? Setor imobiliário também quebrou essa zona de suporte aqui, base nos 872, iniciando a possibilidade de a retomada de uma tendência de baixa no curto prazo. Próximo alvo é os 815, depois 780, que seria a zona de suporte principal, dado que foi o fundo que iniciou a última forte movimentação de alta aí do índice imobiliário, e com isso também aí uma expectativa de baixa agora também. O índice de consumo parecido com o índice imobiliário, também teve a quebra aqui de suporte na região, nesse caso aqui dos 2.770, e tem os próximos alvos projetados lá em 2.640, depois 2.565, tá? Então, o setor de consumo aí também fraco. O IEX, que é o índice de elétrica, também teve quebra de estrutura, né? Perdeu sua zona de suporte na faixa dos 87.470, próxima zona de suporte mapeada que é nos 84.900 e depois a região dos 82.700, tá? E aí com isso, o índice de elétrica também uma possibilidade maior, né? Uma expectativa de continuação de tendência de baixa agora no curto prazo. Um dos melhores índices, por enquanto, que a gente vê que ainda mantém uma estrutura de alta consequência de topos e fundos ascendentes, é o índice de setor de materiais básicos, né? A gente vê que está trabalhando em cima de uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, sequência de fundos ascendentes. Na sexta-feira fechou com uma barra aqui interessante de força, com fluxo comprador aqui desde o início da semana, um volume comprador aqui acima da média, que aumenta as expectativas aí desse índice seguir puxando, tá? Lembrando que são liderados aí por Suzano, que vem subindo bem, inclusive um ativo que eu trouxe aqui hoje, e a gente viu o Klabin também nos últimos 2 meses, que era um ativo que estava um pouco mais travado em região de acumulação, acabando entregando uma forte movimentação de alta e retomando um viés mais positivo de médio prazo, e com isso o índice, né, de materiais básicos vem ganhando bastante força, principalmente agora nos 2 últimos meses, beleza? Dito isso, partindo aqui para o primeiro ativo, a gente tem Suzano,
Assim como comentado, é um ativo que já vem trabalhando numa tendência de alta, fez aqui uma movimentação no semanal interessante, né? Então, um ativo que vinha trabalhando aqui num contexto mais negativo, com a sequência de topos e fundos aqui descendentes, e a gente teve aqui uma reversão dessa estrutura, né? Uma estrutura que era topos e fundos descendentes passou a ser uma estrutura com topos e fundos ascendentes, tá? E a última movimentação de alta após esse fluxo de congestão aqui, né? Essa acumulação aqui de continuação, o ativo já entregou mais uma forte movimentação de alta e agora está passando por um processo corretivo, tá? Partindo lá para o gráfico diário, a gente pode entender como essa correção das duas últimas semanas, a possível formação de um novo fundo ascendente aí para a Suzano, aqui nessa região dos R$ 59,60, que seria a possibilidade de formar um novo fundo aqui e dar sequência nessa tendência que a gente viu pelo semanal, agora voltar para essa tendência principal, dado que as duas, três últimas semanas passou um processo de correção normal, tá? A gente tem aqui volume comprador acima da média aparecendo novamente, né? Se a gente coloca aqui as médias, é um ativo que está trabalhando próximo das médias. Gráfico semanal está bem mais bonito e alinhado do que o próprio diário, porque o semanal está testando média móvel de 9. Na semana passada fechou com candle doji. Então, tecnicamente, pelo gráfico semanal, daria uma entrada no rompimento da máxima, que encontra-se em 62,30, e um stop na mínima de 59,93, tá? Para tentar pegar aqui uma compra próxima a essa região de possível formação de fundo ascendente, que seria um stopzinho de 3,44, possibilidade aí de romper o topo, né? Até o topo, olha, já dá um upside de 5,15, ou seja, já é uma relação de 1,3, 1,5 aí o tamanho do risco inicial. E aí você pode tentar carregar lá para a região de 68,80, caso o ativo siga de fato subindo, que daria um upside aí de 10,39. Tá? Então, basicamente, aí 3, 4 para 1, uma relação de risco-retorno, dado que esse alvo lá em cima projetado é aqui do gráfico semanal, tá? Olha, do rompimento dessa congestão. Deixa eu tirar as médias só para demarcação para vocês conseguirem entender. Seria a projeção desse movimento, olha, entre esse fundo e o rompimento desse topo projetado para cima. Ele já cravou aqui o alvo de 100%, agora a gente passa a mirar o 618 e o 200%, tá? Então esses são os dois próximos alvos principais com base no semanal, que seria em 68,80 e depois 72,15, tá? O que daria um upside da entradinha pelo semanal, de no primeiro alvo 10,5% e depois 15,97. O importante é conseguir conduzir a operação caso ela siga subindo, mas fazer ali a saída parcial, que é quando a gente entende seu momento ali mágico da operação, que você consegue tirar o risco da operação com um percentual daquela posição e ainda assim estar exposto ao mercado caso ele siga a favor da tendência, para você conseguir extrair ali mais duas, três vezes o tamanho do seu risco inicial, tá? Claro que aí tem o gerenciamento do stop, tem ali a questão de ir conseguir conduzir aquela operação, entender o que é uma correção, o que é a perda de força. Então, todos esses pontos, essas análises também são enviados aqui nos nossos relatórios, junto com as nossas recomendações de swing trade, tá? Então, ponto de entrada, ponto de saída, quando tem saída parcial é avisado, quando tem alvo e a operação é encerrada também é avisado. Todos os dias após o fechamento do pregão tem um vídeo mostrando e atualizando o contexto gráfico dos ativos que estão compostos na nossa carteira para os clientes. Então, é um serviço que a gente acompanha ali dia a dia as operações para conseguir fazer esse manejo e entregar ali o melhor resultado, ok? Então, Suzano foi um dos ativos aí que a gente entende estar interessante, né? Se a gente pega para olhar aqui o OBV rapidinho dela no diário, é um OBV que se aproximou da média móvel aqui de 50. Tem o RSI lá na região de sobrevenda, então é um ativo que está em tendência de alta, com o RSI próximo da zona de sobrevenda, pode ser a possível formação de um fundo ascendente, tá? Também interessante essa região aqui de Suzano 3. BBAS3 eu já vejo uma possibilidade de venda, tá? O ativo aqui está deixando uma região de consolidação em topo, né? Olha, vou ajustar aqui, ó, essa zona de suporte. Os topos aqui em cima, né? Olha, então deixou essa região de topo, ou seja, uma consolidação, uma lateralização em uma região de topo. Caso for perdido esse suporte, é acionado aí um pivô de baixa, tá? Então, entendendo essa possibilidade, que seria, essa primeira movimentação já fez de baixa, esse recuo, com a possibilidade de um pullback de pré-rompimento, né? Deixando aqui um topo descendente, que é mais baixo que esse novo topo, para uma tentativa de pivotar para baixo, quebrando essa estrutura
de alta que até então era viável e agora poder iniciar um processo de baixa no curto prazo, dado também que a gente viu ali a análise do índice financeiro no início do vídeo, que é um dos setores que está perdendo força, já fazem aí 2, 3 semanas entregando uma perda de força compradora, é possível retomada de um fluxo predominante vendedor em BBAS, tá? Então é um ativo que chama atenção para venda, colocando aqui as médias, a gente vê que é um ativo que pode sair de um rompimento do pivô, que eu vejo interessante, seria uma venda aqui na perda da mínima desse fundo, 27,53, né? Então 27,53, deixa eu só achar aqui, uma possibilidade de venda na perda desse fundo. O stop poderia ser um pouco acima dessa barra aqui, né, o que ficaria um stop aqui na faixa ali dos 28,41, um stop de 3,21, só que eu optaria por colocar na barra anterior a essa, tá? Colocaria nessa barra aqui, ó, na máxima dessa barra, o que daria um stop de 4,05. E aí, caso o ativo perda de fato esse fundo e siga a favor da movimentação de baixa, eu ajusto o stop um pouco mais para baixo aqui, que seria aí de fato na máxima dessa barra aqui à frente, ok? Apenas para ajuste, só para dar um pouco mais de espaço para a operação, dado que é uma região de suporte importante nessa zona, tá? Só que se a gente olha pelo semanal, ele ainda está em cima da média móvel de 20, né? Ó, ele ainda está em cima da média móvel de 20, por isso é um trade um pouco mais arriscado, só que pelo gráfico diário dá a entender que isso aqui pode ser a formação de um topo descendente, a possibilidade de pivô de baixa. Aí tem alvo lá em 26,43, depois 25,77. Eu gosto de usar a média móvel de 200 também como base de alvo, 25,39, que daria um upside até os 100% ali de 6,32, 618, 4%, até a média móvel de 200, seria um upside de 7,70, né? Contabilizando ali um stop de 4,30, uma relação de risco-retorno aí de 2:1, ok? Então também acho interessante BBAS. Tendo visto que o ativo teve uma forte valorização de alta, né? Tem aqui uma LTA que também já foi quebrada, ou seja, demonstrando de fato a perda de força compradora já e a possibilidade de um pivô de baixo para iniciar um processo de correção um pouco mais amplo, tá? Então também acho interessante aí BBAS A3. Outro ativo interessante agora para compra é Sabesp, tá? Então Sabesp bem interessante, é um ativo que vem trabalhando aqui dentro de uma tendência forte de alta. Tem aqui a possível formação de um novo fundo ascendente nessa região, fechamento de sexta-feira com volume comprador acima da média. Então, no rompimento da máxima aqui mesmo, olha, na faixa aí dos 84,54, eu vejo uma boa possibilidade em Sabesp para tentar pegar uma operação a favor dessa tendência principal. O stop, eu colocaria stop técnico, tá? Um stop um pouco mais longo aí de 6%, só que até para dar um pouco mais de espaço para o ativo trabalhar lá na região de 79,40. Tá? Olhando pelo semanal, a gente vê que é um ativo que segue bem forte. A semana fechou com baita de um volume comprador. E pelo semanal seria aí o trade de uma barra, né? Então, um rompimento da máxima dessa barra de correção com stop na mínima, stopzinho ali de 6,5% para tentar pegar a continuação dessa movimentação. Se a gente projetar essa bandeira aqui anterior para cima, seria entre esse fundo ou rompimento desse topo que já ocorreu, próximo alvo é o 618 e depois tem lá o 89,50. Tá? 89,50. Tem também, olha, se eu tirar um zoom aqui, tá, pessoal? Tem um canal de alta aqui, olha, de longuíssimo prazo para a Sabesp e está passando em cima de uma zona da linha central aqui dos 50%, tá vendo? Essa região dá confluência com um alvo lá de 50 não, de 100%. Então buscaria fazer pelo menos uma parcial entre essa região dos 89, dos 87 aos 89 e aí tentar carregar o trade até quem sabe pelo próprio semanal, tá? Então bem interessante aí Sabesp. Olhando aqui o indicador de força do OBV, a gente já vê que é um ativo que já rompeu o topo. Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Que eu achei interessante o fato de já ter feito o rompimento do topo aqui no OBV, olha. Então no OBV ela já rompeu esse topo, que aqui no preço ainda não foi feito o rompimento. Ou seja, demonstrando aí que de fato o ativo segue com uma força predominante compradora, seguindo a tendência principal que já é de alta, alinhado com os preços saindo de próximo da média móvel de 9 e de 20, tanto no gráfico diário quanto no gráfico
semanal, então a gente tem tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal alinhados, que aumentam as expectativas do trade seguir a favor daquela direção, dado que a tendência principal do ativo já é uma tendência de alta. Tá? Então é bem importante sempre conseguir alinhar tempo gráfico diário com tempo gráfico semanal, preços próximos da médias, alinhado com análise de volume, barra de ignição, barra de projeção, entender ali pontos de correções para conseguir se posicionar melhor. Não que você vai acertar todas, porque vai tomar stop em qualquer modelo de operação, os stops sempre vão existir, mas a questão é saber perder. No sentido de, eu tenho no stop, eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu não estou comprando de qualquer jeito, eu tenho uma relação de risco-retorno favorável, quanto mais peso eu coloco dentro da análise para tomada de decisão, mais aumentam as expectativas que aquele trade siga a favor. Mas caso ele dê errado, eu tenho um risco ali bem posicionado que não vai prejudicar o meu capital total, mas que às vezes que eu consiga acertar essa análise, ele consiga me entregar sempre 2, 3, 4 vezes mais o resultado do que quando dá errado. E é isso que faz com que a estratégia, com que o seu patrimônio seja resiliente, né? Tenha ali crescimento, não no curto prazo, mas de médio para longo prazo, porque apesar das operações serem de curto prazo, o planejamento, a estratégia tem que ser consolidada no longo prazo, que de fato vai mostrar se aquilo funciona ou não, que é o que a nossa estratégia já vem fazendo aqui desde 2017, acumulando ganho na estratégia de swing trade de mais de 800%, enquanto no mesmo período aí o Ibovespa em média entregou 20%, 25%, eu não vou lembrar agora de cabeça, e a nossa estratégia de swing trade em média entregando aí 50%, 60%, tá? 50 não, perdão. Em média, 35% contra 15% de Bovespa desde quando a nossa estratégia está rodando, tá? Eu não lembro de cabeça, mas enfim, pessoal, é uma média dessa e vocês encontram no nosso site tudo isso que eu estou falando aqui, tudo certinho, com a base de dados. Fiquem à vontade para conferir, ok? Então, dado esse manejo de Sabesp, agora tem Neo E3, que eu já vejo aqui uma possibilidade de venda, né? Deixa eu até tirar esse movimento de alta aqui que o ativo já deixou de entregar. Então, a gente tem gráfico semanal, ou gráfico diário, perda de suporte dessa região dos R$ 20, correção nessa região, na perda do fundo aqui de 19,52, eu vejo a possibilidade de continuação dessa movimentação de alta, tá? E a gente poderia projetar essa primeira movimentação aqui. Deixa eu só tirar o 61 e o 100%, né? A gente trabalha com 618 e o 200%, dado que a entrada seria no movimento que vai estar acontecendo depois dessa projeção, né? Olha, então não foi nesse pivô a entrada com stop lá em cima, aí ok. Está sendo aqui na entrada pós-rompimento, tá? Mas ainda acho interessante. Até os 18,33, olha, a entrada seria em 19,52, já dá um upside de 6%. O stop nessa ocasião, aqui em cima nos 20,27, eu acho um stop ainda meio curto, de 3,79. Eu colocaria, pelo menos para iniciar a operação, um pouco mais acima, nos 20,80. Tá? Nos 20,80, para deixar o ativo, caso ele volte a fazer mais uns testes aqui nessa região de 20,25, dado que a média está aqui nessa região, preço ainda próximo da média móvel de 200, eu alongaria um pouco o meu stop, ok? Deixa eu ver que clicou aqui. Olhando pelo gráfico semanal, eu usaria a base desse fundo aqui anterior como base para tentar carregar até lá nessa possibilidade de baixa. Dado que no semanal ela já fechou acionando um pivô de baixa, então teve uma quebra de estrutura, que era uma estrutura de uma movimentação de alta, até então com topos e fundos descendentes, mas que a partir de agora está trabalhando num contexto diferente, que é uma movimentação de baixa, a tentativa de um topo mais baixo que o topo anterior, e fechou a semana perdendo essa zona de fundo. Então a gente tem aqui a primeira vez uma quebra de estrutura dentro dessa movimentação e apostando nessa reversão de curto prazo. Detalhe, com o preço novamente saindo aqui desse pivô próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20, que aumentam as expectativas do trade seguir a favor. É certeza? Não, ele pode iniciar a semana e voltar a subir 10, 15%, e é por isso que funcionam e servem os stops. Mas o que a gente tem aqui no momento é uma quebra de estrutura, então a gente vai trabalhar com isso. Tá bem alinhado, eu usaria lá a fase de fato
do suporte anterior, da última movimentação de alta, como base de alvo, nos 17,36. Então, partindo aqui para o gráfico diário, seria um upside de 11% contra um stop de 6% inicial. Depois, dando sequência, o ativo seguindo aqui de fato essa movimentação para baixo, eu ajusto aqui meu stop para a máxima da própria barra gatilho aqui nos 20,16, que já seria um stop de 3% contra um upside de 11%. Então, basicamente, aí 3, 4 para 1 também uma relação de risco bem interessante, com a confirmação do volume financeiro vendedor bem acima da média. Então, é um ativo aí bem interessante para venda, tá? Olha, só para vocês verem, perdeu uma zona de suporte aqui, olha, importantíssimo. Tá? Então, apostando nessa retomada de baixa do ativo, eu vejo a possibilidade de venda. Já do mesmo setor, só que agora na compra, eu vejo o CEMIG chamando bastante atenção, tá? No gráfico semanal é um ativo que trabalha dentro de 2 canais de alta, ou seja, força predominante compradora. A gente vê que desde essa última queda forte que o papel teve, que assustou a maioria das pessoas, vale observar o volume. O que aconteceu depois esse susto, né? A gente vê que o ativo se recuperou bem, e a gente consegue ver aqui embaixo, olha, bastante fluxo comprador. Né, os fluxos de compradores bem acima da média, ou seja, força predominante compradora, validando aqui essa análise de preço, que foi essa movimentação de alta, esse recuo, mais uma movimentação de alta, fundo mais alto, rompimento de topo, tendência de alta confirmada no gráfico semanal. Tá? Então tá bem bonito o papel. Indo aqui para o gráfico diário, a gente teve o acionamento de uma nova bandeira de alta, tá? Então bandeira de alta é um padrão de continuação da tendência vigente, que nesse caso foi uma forte movimentação de alta, onde o ativo entregou aí 20%, tá? A entrada aqui, pessoal, passou um pouco do ponto, porque eu entendo ser interessante nessa região, nessa barra de correção, nessa possível formação de um fundo ascendente aqui em CEMIG. Entrada nessa região dos 13,01, mas está em 13,11, então creio que volte para 13,1, né? Aqui não tem muito o que fazer. 13,1 eu vejo uma entrada, o stopzinho eu colocaria um pouco para baixo. Acho um stop curto, 3,18. Dado que no gráfico semanal e o tamanho dessa movimentação de alta praticamente em linha reta, o ativo ainda pode fazer mais uma correção, ainda mais uma engasgada, mais uma travada um pouquinho mais aqui para baixo, quando a gente vê que ele faz a primeira tentativa de romper topo, falha, volta para romper o fundo, perde o fundo, estopa quem tentou comprar a primeira vez, frustra o rompimento de fundo e aí faz uma movimentação de alta. Dado isso, eu colocaria o stop um pouco mais para baixo, tá? Então, a entradinha aqui na região dos 13,02 no acionamento da bandeira de alta, o stop, ao invés de colocar na mínima desse fundo dos 12,59, que seria um stop de 3,25, eu colocaria um pouco mais para baixo ainda, tá? Olha, eu colocaria aqui na região dos 12,21, abaixo dessa barra aqui de força, exatamente para dar um pouco mais de espaço para a operação se desenrolar. Ok? Então, eu acho interessante essa análise em CEMIG aí, tá? Entradinha aqui na região dos 13,02. E aí a gente pode projetar aqui um alvo entre esse fundo e o rompimento desse topo, caso aconteça. Próximo alvo 13,81. 13,81, depois 14,11. Né? Então, seria a primeira possibilidade de alvo 6,12, que já seria mais ou menos 1 para 1 com o stop ajustado lá para baixo. Depois do alvo de 100%, 8,5, né? 8,45 aí por cento. Então, basicamente, uma operação com 1,5 o tamanho de risco. Lembrando que o ativo trabalhando dentro desse pivô de alta aqui no semanal, a gente tem alvos bem mais para cima, tá? Porque pelo semanal, olha, o fundo é esse, o rompimento daqui, olha, é aqui. Então, ele cravou o alvo de 1,618, próximo alvo é em 100. Depois, olha, 1,618. Então, o alvo lá nos 14,67, tá? O alvo final trabalharia para tentar conduzir até para a região dos 14,50 a 14,67, tá? O que já seria um upside de, vamos ver, 12%, né? Então, basicamente, aí 2,5 para 1 em CEMIG, tá? O que está bem interessante esse ativo, tá? A gente tem aqui também, olha, vale o detalhe, no OBV já foi feito o rompimento de topo, onde no preço a gente ainda não teve esse rompimento, tá? Então, de fato, me mostra que a força predominante aí
é compradora em CEMIG 4, está chamando bastante atenção, tá? E novamente, rompimento, acionamento da bandeira com preço próximo das médias aí no gráfico diário, tá? Então, eu gosto bastante desses detalhes. VEG 3 também acho interessante, tá? É um ativo que já fez uma forte movimentação de alta, né? Fez aqui essa forte movimentação de alta, olha, rompeu esse nível de resistência, fez aqui uma correção, testou esse antigo nível de resistência agora como um suporte, então a gente teve aqui uma troca de polaridade e a possibilidade de ser uma formação de um fundo ascendente nessa região, olha. Para quem sabe voltar a testar o ponto principal de resistência, que agora é a região lá dos 41,60, tá? E deixou uma barra de força aí no meio da semana passada. Então, no rompimento da barra dos 39,02 eu vejo uma possibilidade, o stop na mínima ali na faixa dos 36,87 que daria um stop de 5,5%, para tentar carregar até a faixa dos 41,62, olha, já seria 6,71. Então, basicamente, 1,2 o tamanho do risco inicial e depois tentar carregar pelo gráfico semanal, tá? Pelo gráfico semanal, caso ele consiga fazer o rompimento aqui, você vai conduzindo essa operação, mas também é um ativo que eu acho bem interessante, o rompimento saindo próximo da média móvel de 9 de 20 períodos também, é um ativo que chama bastante atenção, e o detalhe para o volume comprador, né? A gente tem muito mais volume comprador desde esse gap aqui para trás do que vendedor, o que também demonstra a possibilidade de retomada de fluxo predominante comprador dentro do ativo, tá? Outro ativo também chamando a atenção é igual ao 4, tá, pessoal? O igual ao 4 conseguiu romper aqui zona de congestão. Então, teve o rompimento da zona de congestão mais média móvel de 200, mais média móvel de 200. Foi toda essa região travada do ativo aqui, olha. Conseguiu fazer o rompimento. Está trabalhando acima desse antigo nível que aqui funcionou como resistência. Aqui na frente já está funcionando como um suporte, então a gente tem a possibilidade de uma quebra dessa estrutura negativa para a possibilidade de uma retomada de alta, dado essa movimentação de alta, correção e um pivô para tentar romper resistência aqui de médio prazo lá na região dos 11,70, tá? Ele deixou uma barra de ignição na sexta-feira com um volume comprador acima da média, então no próprio rompimento da máxima eu já vejo uma boa oportunidade nos 10,99. O stop eu colocaria abaixo da média móvel de 200 aqui nos 10,45, que me daria um stop de 4,91, e aí a gente pode projetar essa movimentação para cima, né? Deixa eu tirar aqui o 618, que ele já cravou. E trabalhar com o alvo lá de 11,55, alvo de projeção de 100%, já me daria um alvo de 5 contra um stop de 5. Então, 1 para 1, ok. E aí depois tentar lá, tem alvo projetado lá para a região dos 12,29, 12,77, tá? Aqui eu deixaria um pouco mais para cima, usaria aqui os 11,70 de fato, esse nível de resistência um pouco abaixo, que é 11,65, 11,70 para fazer uma parcial, que já aumentaria aí a parcial para um possível 1,1 para 1, né? Não iria dar muita diferença, mas enfim, trabalharia, ficaria atento nessa região até 11,70 para pelo menos fazer uma parcial, tirar o risco da operação e depois tentar carregar até um 618, quem sabe 200%, e me daria um upside aí de em média 11,70%, tá? Basicamente aí 2,2 o tamanho do risco inicial. Olhando o gráfico semanal, a gente vê que é um ativo que, apesar do curto prazo estar um pouco mais travado, a gente tem no médio prazo um ativo trabalhando dentro de uma estrutura de alta, dado que esse fundo, deixa eu tirar essas médias aqui, que senão não dá para entender nada, né? Esse fundo, olha, nessa região, e esse outro fundo, ou seja, trabalhando nesse contexto aqui de alta, só que passando por um processo que de correção normal aqui, né? Olha, só que a estrutura ainda segue sendo de alta, né? Então ele está trabalhando aqui nessa correção, só que com o último fundo aqui, sendo a possibilidade aí de uma acumulação para tentar iniciar uma movimentação mais direcional para cima, tá? E olhando isso e levando essa análise lá para o gráfico diário, a possibilidade de conseguir uma entrada
próximo a uma zona aqui de suporte, é um ativo que vem com um crescimento de fluxo comprador das 3 últimas semanas, fez o rompimento de uma congestão e demonstra aí a possibilidade de retomada de alta com mais uma relação de risco-retorno bem agradável, beleza? E outro ativo aqui também, tá, pessoal? CSMG3 também vejo bem interessante. Na sexta-feira fechou com alto volume comprador acima da média. Então, no rompimento da máxima aqui dos 21,55 já acho interessante. Stopzinho na mínima de 20,69. Na formação de fundo ascendente, né? Então, formação de um fundo que é mais alto que o fundo que formou nessa região e a possibilidade de pivô, movimentação de alta, correção, expectativa, um novo pivô de alta, dado aqui também um aumento de fluxo comprador, entendendo que de fato a força predominante de curto prazo voltou a ser compradora no ativo, que já vem trabalhando dentro de uma tendência de alta. Então, esses são os pontos principais para se prestar atenção dentro de uma análise antes de tomar a decisão e não olhar um único exclusivo candle, mas entender um contexto por trás atrás daquela análise para conseguir se localizar, né? Conseguir um ponto de localização, como se fosse um GPS, para conseguir se posicionar melhor. Então, olhando no gráfico semanal, a gente também vê aqui a possibilidade de um novo pivô, um ativo que vem com bastante crescimento de fluxo comprador, preço próximo da média móvel de 9 no semanal, próximo da média móvel também no gráfico diário, então acho que bem interessante, tá? É um ativo que tem alvo bem lá em cima se for projetar esse pivô, movimentação de alta, correção, primeiro alvo 22,77, depois 24,09. Então seria um stop, eu colocaria até um pouco mais abaixo o stop, na região dos 20,03, seria um stop de 4,29 para um primeiro alvo de 5,62, basicamente 1,1, 1,2, o tamanho do risco inicial, e depois o alvo de 100%, sendo aí 11,70, basicamente 3 para 1 aí também, com uma relação de risco bem favorável, tá? Um ativo que fechou com uma barra e um contexto bem interessante na sexta-feira. Outro ativo aqui também, passando aqui rapidamente, até para o vídeo não ficar tão longo, tá, pessoal? Porque hoje não teve como, né? Teve bastante ativo que eu achei interessante, aí foi na faixa de 10 ativos, então o vídeo fica um pouco mais longo mesmo, tá? E outra, é só acelerar para 1.2, 1.5, tá? Que eu já falo um pouco mais devagar, então para vocês terem ali a possibilidade de aumentar o volume, a velocidade, ok? SAPRI 11 passando por um processo de correção e na sexta-feira fechou com uma barra, ou seja, um engolfo de alta em cima da média móvel de 200, virando média móvel de 9 de 20 para cima e também confirmando o rompimento desse canalzinho de baixa, que foi só em forma de correção de uma tendência de médio prazo, mas com a possibilidade de retomada de alta. Fluxo comprador bem acima da média, que eu achei bem interessante. No gráfico semanal, também processo de correção. E olhando aqui a tendência anterior, já é um ativo que vem trabalhando dentro de contexto de alta, né? Então, a primeira formação de fundo de reversão foi aqui embaixo. Novo fundo aqui nessa região. Novo fundo aqui nessa região. E agora entendendo estar aqui próximo da formação de um possível novo fundo ascendente a favor da tendência de alta e partindo para o gráfico diário, tem uma localização e um contexto muito bom, próximo da média móvel de 200, né, uma barra de força, seria a entradinha no rompimento da máxima 25,69, o stop um pouco abaixo da 200, 24,38, que seria um stop de 5,10, para tentar buscar, quem sabe, o retorno lá para o topo dos 29,44, que já me daria um upside aí, olha, de 14%, 14% contra um stop de, vamos arredondar aqui para 5%, né, na região ali dos 24,35, stop de 5%, para buscar retorno até o topo ali, já dá 15%. Então, basicamente, aí 3 para 1, uma relação de risco-retorno bem favorável. Olhando aqui o OBV, o ativo também já vem aqui para fazer uma movimentação para cima novamente. Olhando aqui o OBV no semanal, se aproximou da média móvel de 50 também, que eu utilizo como base. E acho um ativo bem interessante também, saindo com preço próximo das médias, volume comprador acima da média também interessante. E para finalizar, Brit 3, entradinha na região dos 4,26, o stop lá nos 3,79, ficaria um stop de 11%, então só cuidado, tá, pessoal? Cuidado com o tamanho da mão nesses casos, porque é um ativo que ele tem percentualmente maior assim por conta do valor nominal baixo. Mas é um ativo que, olhando pelo gráfico semanal, eu vejo a grande possibilidade de, agora que ele rompeu essa faixa dos 3,90, a gente tem um espaço livre aqui para cima, tá? Eu vejo um alvo lá para os 6,63 e quem dirá o ativo retornar lá para a faixa dos R$14. Rompendo aqui uma acumulação de longo prazo, a gente fez uma análise de caixa de seguridades aqui,
O vídeo está aqui no canal, depois o ativo seguiu subindo aí mais de 80%, basicamente com o mesmo contexto, tá? Então ele fez o rompimento desse nível de congestão de resistência dos 3,93, voltou a testar um antigo ponto de resistência agora como um suporte, bastante fluxo comprador nessa região. Eu vejo a possibilidade aí do ativo fazer uma boa retomada de alta, com uma boa relação de risco-retorno, então eu ajustaria a mão aqui, se fosse o caso, mas tem que tomar um pouco mais de atenção, tá? Então, Brit 3 aí foi o último ativo. Espero poder ter ajudado vocês e até uma próxima. E lembrando que esses vídeos aqui são educacionais, tá, pessoal? Não vai chegar na segunda-feira e sair comprando os ativos que é mostrado aqui. É mais para uma forma educacional. Então, prestar atenção no tamanho da sua carteira, se você já está posicionado, o tamanho da sua mão, o gerenciamento de risco, que não é sair entrando em toda oportunidade que o mercado oferece. Porque não é assim. Então, você seleciona os ativos, dentro desses ativos você seleciona o que fazem ali sentido para dentro de uma carteira de trade, tá? Para uma carteira de trade, para não ficar se expondo a qualquer e todas as oportunidades que aparecer, sem medir tamanho de risco, o quanto eu vou ganhar se eu ganhar, o quanto eu vou perder se eu vou perder. Então, esse é um ponto bem interessante, tá? Bastante atenção, foquem sempre no gerenciamento de risco, não entrem em todas as oportunidades que o mercado te dá, de acordo ali com o risco que você aceita correr, beleza? Então, até a próxima, perdão um pouco aí do tempo que ficou um pouco corrido, dado que eu trouxe um pouco mais de ativos do que o normal. Até a próxima.